8h30, então vamos lá começar o nosso trabalho de hoje e dando continuidade, né, à sugestão da Lúcia, né? Nós vamos agora falar do conectivo. E por que surge isso? Porque o homem ele precisa de referências. Por que foi criado, né, essa orientação, né, sobre a navegação social, do desenvolvimento psicológico e conectivo. O homem ele não está nesse planeta se não tiver uma referência. É diferente do mundo espiritual. O mundo espiritual, você vive uma sensibilidade. No mundo desse planeta, você não tem, por não ter essa visualização, você vive de referências. Então, meu nome é João, meu RG é número tal, moro na rua tal, no bairro tal, na cidade, e assim vai. E quando as pessoas lerem essas informações, eles vão dizer, esse é o João. Quando se falar da Lúcia, Montes Claros, então alguém que mora em Montes Claros, e é professora, aposentada, né? E assim vai. Então você sabe que é a Lúcia. Na espiritualidade, não existe o alcance dessas referências, porque a espiritualidade é um todo. Então, quando se criou, né, essa orientação de 7 anos, foi para dar ao homem, né, uma ideia do desenvolvimento da sua espiritualidade. Sem o quê? Ele fica à deriva. Ele nasce, cresce, desenvolve as suas aptidões, trabalha, fica velho e morre. Ele simplesmente passa pela Terra, mas ele não tem o sentido do que ele está fazendo nesse planeta. E o autoconhecimento, ele cria essas referências, né? E para o autoconhecimento, essa referência que foi dada aqui pelo Rudolf Steiner, né? Ele é o antroposofia. Ele deu a ideia dessa referência no mundo espiritual para que o homem pudesse entender o que acontece com ele nesse planeta. E isso, o autoconhecimento se aproximou-se dessa ideia, porque chega mais perto do que realmente se dispõe, né, para que o homem possa se entender, né? Então, ele começa assim: essa teoria sugere que a vida humana se desenrola em ciclos de aproximadamente 7 anos, cada um trazendo desafios e oportunidades de desenvolvimento específicos que influenciam diretamente como nos relacionamentos com outros e com o mundo. Então, nós estamos falando lá na live passada, como a gente tem os encontros, né, com as pessoas, os momentos que a gente vive, e não são perceptíveis, simplesmente eles acontecem. Quando você começa a buscar a espiritualidade, você tem a possibilidade de deslumbrar. Olha, então aqui eu estou nos meus 7 anos, então eu vou ter a possibilidade aqui de um ser vir e me ajudar nessa caminhada dos 7 anos. 7, 14, 21 e assim sucessivamente. Quando você não tem essa referência, você tem 7 anos, 14 anos, 21 anos, a vida passou e você simplesmente viveu. Então, na busca do autoconhecimento, é importante você ter essas referências para poder se entender, né? Por que estou passando por isso? Por que esse momento me traz a isso? Então, aí você tem essa escala que você pode abrir, né, a sua mente a esse entendimento. Porque no autoconhecimento, o sentido é você expandir a sua consciência. Como o nosso amigo falou da semana passada, o Erwin Fox, né?
Orar é o que o homem precisa fazer para expandir a sua consciência. Na oração. Hoje, as pessoas oram mecanicamente. Então, elas vão na igreja, no templo, no centro, e elas simplesmente oram. Elas nem têm ideia porque elas estão orando, simplesmente porque faz parte do ritual. Se elas fizessem uma oração, conscientemente, sentindo vibrar dentro dela essa energia maravilhosa da oração, ela teria uma expansão de consciência maravilhosa. Então, o Fox aqui ele fala, através da oração você vai expandir a sua consciência. Por quê? Porque a oração ela vibra no subconsciente. Quando você tem essa formalidade de vida, de referências, você está mexendo no seu consciente. Quando você começa a trabalhar a oração, você está trabalhando no seu subconsciente, que é a sua ligação com o mundo espiritual. Então, a ligação do mundo material com o mundo espiritual é o seu subconsciente. Qual a dificuldade que as pessoas têm? É que elas oram mecanicamente, elas são repetitivas. Elas simplesmente, já que estão todos orando, eu também vou orar, mas não tem essa conscientização de se introspectar para que a consciência ela possa vibrar junto com o subconsciente. Então, todo o seu banco de dados que você tem da espiritualidade está no seu subconsciente. Para que você consiga entrar no seu subconsciente e expandir, né, essas suas energias maravilhosas, você tem que ter essa consciência. Senão, vira simplesmente palavras em vão. Você já deve ter ouvido esse termo na Bíblia, né? São palavras em vão. Simplesmente são pessoas repetindo sem o sentido de expandir, né, a sua consciência. Então, ele aqui, quando ele fez o Rudolf Steiner, né, esses 7 anos, ele foi exatamente nesse mundo consciente. Olha, nós temos que dar referência para as pessoas, porque nesse planeta Terra, tudo é feito através de referência. Eu tenho um quadro aqui, o quadro tem 9 fotos. Estou vendo a Lúcia lá, ela tem um armário que tem os livros. Estou vendo o Antônio Carlos, ele tem uma prateleira. Estou vendo a Paula, ela tem uma árvore de Natal. Estou vendo a Cris, ela tem uma luz atrás dela. Estou vendo a Helena, tem uma porta lá atrás dela. Se alguém me perguntar qual é a pessoa que estava no grupo assistindo, eu vou perguntar o que tinha atrás dessa pessoa. Se ela falar, é uma árvore de Natal, eu falar, então é a Paula. É um armário com livros? Então é a Lúcia. Por quê? Porque nós vivemos de referências. Então, é isso que ele tenta mostrar, né? O quanto é importante a referência para o homem. Mas isso não leva o homem a expandir a sua espiritualidade. Simplesmente, o homem está lá, né? Então, ele começa assim. A influência das relações humanas. Em cada setênio, a natureza das conexões humanas muda, refletindo o estágio de desenvolvimento do indivíduo. Quando nós estávamos falando da live anterior, esses encontros que a gente tem quando a gente está na infância, desde o professor que estava lá, do orientador que estava lá, o quanto aquela pessoa foi importante para nós, para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Então, se a gente fizer uma reflexão daquele período, nós vamos entender o porquê ele estava ali. Mas temos que entender que esse período, dos 0 aos 7 anos, ele tem dependência e imitação. É o período da infância inicial. A criança observa o ambiente e os relacionamentos familiares de forma quase inconsciente, formando as bases para a segurança e a confiança em relação aos outros. Eu tenho chamado a atenção nisso, porque as crianças elas começam a imitar. Se alguém transmite a ela uma insegurança, inconscientemente essa pessoa está despertando nela o medo, a insegurança, o medo, a dúvida. Se essa pessoa
mostrar para ela, né, segurança, firmeza. Se ela tiver essa visão da vida, ela vai mostrar para essa criança que ela pode, sim, ter uma vida saudável, edificante, tranquila, porque ela está criando dentro dela a confiança. Por isso que diz, quando é do 0 aos 7 anos, a dependência e imitação. A criança observa o ambiente, os relacionamentos familiares de forma quase inconsciente, formando as bases para a segurança e a confiança em relação aos outros. Então, tome cuidado com que, quando vocês têm estão perto de uma criança, né, as posturas, né, porque elas vão imitar a fala, a postura. Não discuta em frente às crianças, porque você está criando nela o ato de discutir. Não imponha os seus desejos na força, porque ela vai aprender que é na força que ela vai ganhar os seus objetivos. Então, quando você começa a querer as coisas e você começa a gritar por elas, você começa a impor por elas, a criança está olhando e ela vai ver exatamente o que ela vai fazer para conseguir os seus objetivos. A criança, ela gosta de chamar atenção, ela gosta de ter atenção para ela. Então, ela faz coisas para chamar atenção. Se ela está fazendo isso, precisa entender que você não está dando atenção para ela. Por quê? Porque ela está fazendo isso para te chamar atenção. Então, são coisas que precisam, com calma, muita tranquilidade, refletir o relacionamento com essas crianças. Aí vocês podem ver que as crianças em casa têm um comportamento e na escola têm outro. Por quê? Porque as professoras, lógico, estão preparadas para isso. Então, elas sabem exatamente o comportamento que elas têm que ter para orientar as crianças. Então, elas têm todo um preparo psicológico, mental, são professoras, né? Para mostrar para a criança o quanto ela pode ser organizada, atenciosa, participativa. Essa é a função das professoras, quando a criança está lá do 0 a 7 anos. É uma coisa que a gente não percebe. Então, quando a gente chega a estar com essa criança, a gente sente a diferença dela estar numa escola ou não, porque a escola tem essa função. Consciente ou inconscientemente, os professores têm essa função de dar estabilidade emocional a essa criança. Agora vamos dos 7 aos 14 anos, né? Infância tardia, que ele coloca aqui, ele chama. Imaginação e da memória. As amizades e as interações sociais na escola começam a ganhar importância, com um senso crescente de individualidade, mas ainda dentro de um contexto de autoridade. São os professores e são os pais. Ainda, dos 7 aos 14 anos, a criança ela está sobre a questão da autoridade. E quando você coloca a questão da autoridade, você está ensinando a criança a ter respeito, a ter discernimento, a saber até onde ela pode ir ou onde ela não pode ir. Se você deixar a criança à deriva, ela vai criar dentro dela um mundo que tudo pode. Tudo pode. Tudo pode, tudo pode. Não chama a atenção dela porque não pode mais fazer isso. Não faz isso com a criança. E ela vai entrar no mundo do tudo pode. E ela vai ter muitos problemas pela frente, porque tudo pode dentro da casa dela. Fora da casa dela, as pessoas não vão aceitar o tudo pode. Então, nesse sentido, que ele chama atenção, né? Quando você vai dos 7 aos 14 anos. A imaginação e da memória. Vocês podem ver que as crianças elas começam a montar aqueles quebra-cabeças, eles começam a ter os jogos de memória, é onde eles começam a ter esse trabalho, né, de memória mesmo. Né? Então, eles começam a ter os primeiros amigos dentro da escola, né? Amigos de rua, amigos em família, e assim vai a vida dos 7 aos 14 anos.
As amizades e as interações sociais na escola começam a ganhar importância, com um senso crescente de individualidade, mas ainda dentro de um contexto de autoridade, que são os professores e os pais. A presença dos pais e dos professores é fundamental para dar à criança um norte, né, para que ela tenha uma vida edificante. Quando você vai dos 14 aos 21 anos, que é autonomia e identidade, hoje são a geração Z, que a gente encontra aí, né, dos 14 aos 21 anos. Então, eles querem ser autônomos dentro do mundo deles. Mas para você ser autônomo, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter os compromissos, você tem que saber até onde você pode ir, quem te sustenta, aonde você vai ter todo esse contexto. E ele coloca exatamente isso, dos 14 aos 21 anos. 21 anos você já é considerado maior de idade, responsável pelos seus atos. Hoje parece que já passou para 18, mas a ideia é a mesma. Então, é como se ele tivesse saindo, né, do berço e seguindo o seu caminho. E aí ele vai enfrentar as suas situações, ele vai ser o dono das suas decisões. Você tirar essa possibilidade dele tomar suas decisões, você sempre fazendo as coisas que ele quer, você está tirando essa possibilidade dos 14 aos 21 anos. E ele vai se tornar uma pessoa dependente e não independente. E vai ter muita dificuldade pela frente. Porque hoje o mundo, ou sempre o mundo foi assim, né? Se exige muito, né, do homem quando ele vai para a vida, né? Aos 21 anos, ele já segue o seu destino profissional, o seu destino de trabalho. E se você não der essa possibilidade a ele de decidir o que ele precisa ser feito, dele entender isso, você vai criar grandes dificuldades para ele no futuro. Porque a hora que ele chegar, que vai chegar naquela encruzilhada, aonde ele tem que ir, ele vai se perder, ele vai se encolher. E muitas vezes vai ser pessoas que ficam dependendo dos outros. Então, isso é uma realidade, isso é um fato. Hoje, o que a gente encontra com esses jovens, né, que buscam a liberdade de expressão, o quanto eles são dependentes da família, dos pais, do contexto social. Então, por quê? Porque se criou isso. Na minha época, né, a gente tinha que se virar. Desde pequeno você aprendia a trabalhar, você aprendia a correr atrás, você tinha que tomar as decisões, você tinha que correr atrás. E nós, na nossa geração, nós começamos a achar que isso não era bom. Não, eu vou ajudar meus filhos, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou dizer para eles, eu vou tal, não sei o quê. E hoje a gente já está entendendo que também não é bom, porque nós estamos tirando a liberdade deles, a responsabilidade deles de viver a vida. E nesse planeta, a base da vida é a responsabilidade, é o discernimento. Se você não desenvolver o seu discernimento, você vai ser o que na vida? Você vai ser um imitador. Você vai ficar imitando as pessoas. Ah, a pessoa se veste de vermelho, porque vermelho é a cor da moda, ele vai se vestir de vermelho. Ah, porque agora aquela música, ele vai ficar tocando aquela música. Ele não vai ter a opinião própria, ele não vai ter a estrutura própria. Por isso que nessa estrutura, né, que o Rodolphe montou, ele coloca que dos 14 a 21 anos é autonomia em identidade. Olhem isso, percebam isso, vejam o quanto isso está presente em nossas vidas. Quando eu falei da live anterior, aqui tem a possibilidade de vocês irem vendo as etapas da vida e o quantas pessoas estavam com vocês. Quantas pessoas ajudaram vocês nessas etapas da vida? Ou através de família, professor, amigo, trabalho, porque é isso que o universo faz. O universo vai moldando, né, o caminho de todos. E você vai seguindo o caminho. De 21 a 28 anos, é o jovem adulto. A fase adulta se inicia com impulso para a realização pessoal e profissional. Imagina, eu vejo muita gente que os pais
Não é nenhum nem dois, não, viu? Insistem em que eles façam uma profissão, e por insistência eles fazem aquela profissão, fazem o curso, faculdade, pega o diploma, entrega na mão do pai e fala assim, ó, tá aqui o que você queria, agora eu vou tocar minha vida. Isso, nessa geração, é muito frequente. É muito frequente. Ó, pai, é isso que você queria? Que eu fosse médico, que eu fosse doutor, que eu fosse advogado? Entrega o diploma e vai viver a vida dele. Por quê? Porque é o período que você está entrando no jovem adulto aqui. Então, esse impulso da relação pro pessoal, a gente tem uma cultura, né? Essa cultura que a gente tem, eu vim de uma família, que é um assunto muito longo, que não cabe aqui, mas eu vim de uma família que você tinha que ser doutor. Só sendo doutor você ia ser feliz na vida. Só sendo doutor você ia ter sucesso. Só sendo doutor você teria todas as possibilidades de conquista, de realizações, só sendo doutor. Então, é, é, é uma cultura. Aí você não consegue ser doutor, seja lá por que motivo que for, e você passa por uma discriminação. Então, a, a, essa questão de vida é tão interessante, essa questão de, de etapas de vida, né? E cria no homem exatamente pessoas que poderiam estar trabalhando em outra coisa, poderiam estar desenvolvendo, que têm essa capacidade, têm esse dom e tal, e são doutores, porque o conceito era esse. Se você não casar com um doutor, a sua vida vai ser péssima. Se você não casar com um doutor, as pessoas eram ameaçadas até de ser retiradas das casas, se não fosse o doutor. Então, mas é conceitos. Conceitos que hoje a gente já pode refletir bastante e entender que, mesmo sendo doutor, não adiantou nada, né? As pessoas continuam tendo as suas vidas de sempre. Não é sendo doutor que você é melhor ou pior do que o outro. É simplesmente conceitos. E quando o nosso amigo Stern aqui ele fala dos 21 aos 28 anos, né, é a fase profissional. Então, é a fase que vai ter interferência dos pais, seu pai é advogado, então você tem que ser advogado para dar continuidade ao trabalho do seu pai, você é professor, então você tem que ser professor também, porque a gente tem uma escola, você tem que dar continuidade, enfim, mas nunca a pessoa olha aquilo que realmente ele veio para fazer. Cada um veio com um destino, né? E tem que ser respeitado isso. Por isso que o nosso amigo aqui, ele separou de 7 anos, então é um estudo muito profundo, né? E para a gente entender as nossas vidas, como elas andaram. E aí a gente entende por que somos assim, né? Agora veja, do 28 ao 35 anos, adulto pleno, período de auge das capacidades físicas e de maior vitalidade, desafiando o indivíduo a canalizar habilidades para áreas específicas da vida e a se especializar. Então, a gente tem aí os médicos que se formam, né, nessa idade e vão buscar uma especialização, os engenheiros, né, que também é a fase onde você vai buscar uma especialização. Os professores, né, nessa área também, enfim, todas as profissões, quando chega nesse 28 a 35 anos, eles vão ser direcionados a uma profissão, sob as influências culturais dos pais, família, aí você... Mas eles são assim, então ele colocou dos 28 a 35 anos, o adulto pleno, período de auge das capacidades físicas e de maior vitalidade, desafiando o indivíduo a canalizar habilidades para as áreas específicas da vida e a se especializar. 35 a 42, meia-idade inicial. Essa 35 e 42 é muito interessante. É um momento de crise e reavaliação. Esse 35 e 42 anos é onde as pessoas começam
a parar, respirar e perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Que coisa é essa? Meu, eu nem estou sabendo o que eu estou fazendo, que confusão é essa? Então, você vai reavaliar tudo o que você fez. E aí, você vai chegar à conclusão que está tudo certo. Mas, que bom seria se eu fizesse isso agora. Essa reavaliação é o momento em que você vai entender, olha, o meu dom, né, é ser engenheiro. O que eu estou fazendo como advogado? Eu não entendo nada de audiência, não sei fazer petição, isso me irrita, tal. Então, ele vai vendo que ele foi na onda e agora ele vai fazer uma reavaliação de tudo que aconteceu. Então, ele coloca isso. Dos 35 a 42 anos, é um momento de crise e ele entra em crise. Ele entra em crise. Puxa, fiz tudo até agora e não valeu nada. Pô, mas eu estudei, eu fiz, mandaram fazer isso, mandaram fazer aquilo, e não estou contente comigo mesmo. A situação toda é você estar contente com você mesmo. E a maioria das pessoas não estão. Elas estão simplesmente vivendo dentro do contexto social. Então, essa frustração de ambiente é que faz com que ele reavalie se valeu a pena tudo que ele fez. E aí ele começa a entrar nesse conflito. Dos 42 a 49 anos, é a meia-idade tardia, né? Fase imaginativa, marcado pelo desenvolvimento do altruísmo e de uma nova visão. Aqui, aquela hora que você fala assim, poxa, por que eu não posso ser sapateiro? A família toda vai entrar em pânico. Você é engenheiro, como é que você vai virar sapateiro? Não, eu gosto de sapato. Olha, eu faço aqui um sapato, eu tenho a minha oficina, eu faço. Cara, você é engenheiro. Não, mas tem gente que agora é moda, que quer ser maître, né? Chefe. Eu já vi vários pais desesperados falando, João, o cara quer ser maître, quer ser chefe de cozinha, mas é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa da nossa geração hoje, né? Essas frustrações. Como existe a comunicação, o lado bom e o lado ruim. O lado bom, você tem muitas informações, você pode interagir com muitos assuntos, você pode ampliar os seus entendimentos. O lado ruim é que isso te cria dúvidas. Será que eu estou certo? Será que eu não estou certo? O que eu faço aqui? E essa, eu tenho muitos clientes lá. Então, é assim, então, assim, a gente trabalha na área contábil, né, e a gente recebe lá os pais trazendo os filhos, né, hoje a gente atende até netos, né, mas os filhos, né, que se formaram e resolveram fazer o seu negócio. Quando eles aparecem dizendo que vai abrir um bar, vai abrir um boteco, meu, vocês não têm noção do desespero dos pais. Eles se formaram em engenharia, se formaram em advocacia, tem médico, abriu loja para vender souvenir. Aí você fala assim, mas você não é médico? Não, médico eu fiz porque meu pai queria. Não, e é um bom médico, mas não é a vida deles. Então, essa idade é uma idade muito de desafios, até porque para que você não se frustre, porque você vai se frustrar. A vida aí fora não é o que a televisão mostra, né? Aí só Deus sabe o seu destino e só Deus sabe o que pode ajudá-lo. Então, quando ele dividiu aqui em 7 anos, isso é uma realidade. Se nós começarmos a nos analisar e analisar as pessoas em volta, né? Que passa por esse circuito. Dos 49 aos 56 anos, maturidade inicial, momento de forte relação emocional. Quando você chega nessa idade, você para, respira e pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Simples assim. Falaram que eu ia estar aqui, falaram que eu ia acontecer aquilo, contaram uma história. A minha avó, quando era pequena, disse que o mundo era maravilhoso.
e eu estou aqui, eu não sei nem para onde eu vou. Casei, tenho filhos, nem sei porque eu tenho esses filhos. E aí você começa a ver, né, a insegurança. E qual que é o ponto? Voltando lá na live anterior. Se você não tiver o anjo da guarda, vamos por assim, né? Que vai estar junto com você, te orientando, a probabilidade de você cair na mão de alguém sem escrúpulo é muito grande. Porque ele vai ver a sua bondade e vai, na sua dúvida, ele vai pegar e vai te levar para caminhos não interessantes. Isso a gente vê muito, né? Então, nesse mundo contábil, eu estou nisso há 40 anos, a gente vê muitos esses ciclos, né, de pessoas que abrem empresa, a gente estava atendendo o avô, agora é o pai, agora é o filho, agora é o neto. A gente vê exatamente esse ciclo, é muito perceptível. As meninas que trabalham em escola também percebem muito bem esse ciclo, né, de os alunos que passam e como eles vão se adaptando, como é que eles vão se inteirando nessas passagens desses 7 anos. E aqui nós estamos no 49 a 56 anos, a maturidade inicial, momento de forte relação emocional. Ninguém me ama, ninguém me quer, já viu? O pessoal falando isso, ó dia, ó azar, ó mundo, esse é os 56 anos aqui que ele fala. Começa a devagar no mundo, né? 56 ao 63, maturidade tardia, etapa mística ou intuitiva. Aqui que as pessoas começam, então, a buscar a espiritualidade. Chegaram até aqui, fizeram o que fizeram e começaram agora a entender que o mundo tem o seu começo, o meio e o fim. E eles começam a buscar, então, a espiritualidade, a entender, né, o que é a espiritualidade, a entender o que é a energia, a entrar nesse. Pode ver que pessoas, não desmerecendo vocês, hein, gente? Não estou falando isso, não. Mas são pessoas sempre experientes, vamos chamar assim, né? E buscam entender as energias, buscam entender a espiritualidade. São pessoas que já têm uma caminhada e chega nesse momento e eles vão buscar. Por quê? Porque eles vão buscar o quê? Explicações. Me colocaram nesse mundo, eu estou aqui, nasci, vim nessa família, tudo bem, virei isso, sou engenheiro, eu sou professor, eu sou isso, aquilo, tal, tal. Cheguei aqui, estou com 60 anos e o que eu fiz com tudo isso? Então, essa é a grande dúvida, né? Nesse momento que o homem busca entender, né, o que está acontecendo. Vamos do 63 ao 70, que é a velhice, né? A fase do mestre, onde se atinge o eu maior, é a sabedoria. A conexão com a infância pode ser restabelecida, a serenidade emocional e a liberdade de preocupações predominantes. Eu não preciso mais pagar a conta, porque meus filhos que vão pagar. Então, quando você chega aos 70, você chega nessa fase aqui, ó, eu não vou pagar mais conta nenhuma, paga quem quiser, porque eu não pago mais. Você já viu essas pessoas fazerem isso? Eu não quero nem saber mais, não pago mais nada, não vou mais trabalhar, me aposentei, se virem. Tá assim, ó, quando chega na cidade. Eu posso falar porque eu tô na cidade de 71 anos, né? Só que eles não me deixam ficar quieto. Em essência, a teoria sugere que cada 7 anos ocorra uma renovação interna, que impacta a forma como nos relacionamos, desafiando-nos a adaptar e aprofundar nossas conexões à medida que evoluímos. Essa é a conclusão desse trabalho do nosso amigo Rudolf. A visão da espiritualidade, especialmente antroposofia de Rudolf Steiner, os setênios, ciclo de 7 anos, são vistos como períodos de profunda transformação e desenvolvimento físico, psíquico, comportamental e espiritual ao longo da vida humana. Já para o autoconhecimento, utiliza a teoria dos setênios, originada da antroposofia de Rudolf Steiner,
como uma ferramenta para entender o desenvolvimento humano em ciclos de 7 anos. Essa abordagem sugere que a vida é um processo contínuo de transformação, com desafios e oportunidades de crescimento específicas em cada fase. Então, isso é real. Vocês que... Eu já estou naqueles 70, né? Eu já estou aqui já no fim, mas vocês que estão no meio da caminhada, percebam, fazendo uma relação com a live anterior, o quanto tem de participação do universo em nossas caminhadas. E eles nos ajudam a passar de etapas, né? Então, eles fazem esse trabalho. Então, peraí, de 7 anos você vai para 14 anos, eu vou te dar uma orientada aqui, o que você precisa fazer, é isso que eles fazem, essa caminhada. Então, no autoconhecimento, né, a gente tem esse trabalho, utiliza esse trabalho de 7 anos para alinhar, né, o que estamos aqui fazendo. Então, aqui, agora nós vamos fazer uma afirmação, né, do Fox, ele coloca aqui para nós, que é que a sabedoria divina se manifeste aqui e agora. Que a sabedoria divina se manifeste aqui e agora. Porque só a sabedoria divina é que vai mostrar para nós o que realmente está acontecendo em nossa caminhada. Como nós estamos no momento de muita informação, muito achismo, muitos mestres, muitos conceitos, a gente vai se perder no tempo e no espaço. Então, nós temos que permitir que a sabedoria divina se manifeste aqui e agora. E a sabedoria divina, ela vem através, né, da oração. Nós já comentamos isso. A oração é o caminho para que a gente consiga fazer com que a sabedoria divina se manifeste cada vez mais em nossas decisões e em nossa caminhada, o que devemos fazer, como devemos fazer. Eles têm esse lado, né, para que possa nos ajudar, tá bom? Tá? Então, que a sabedoria divina se manifeste aqui agora. Como diria a nossa amiga Palmira, colocar na porta da geladeira. A oração. A oração por que é essa oração? Porque esse trabalho é um trabalho de muito esforço. Você ser feliz. A pessoa precisa se esforçar muito para querer ser feliz. Então, vão fazer de tudo para tirar o seu foco. Vão fazer de tudo para tirar você da sua felicidade. Vão fazer de tudo, porque ninguém quer ver você feliz. Eles acham graça, né, ver você triste. Acham graça você passar dificuldade. Acham graça você ter dúvidas. Então, essa oração é a mais próxima que me enviaram para que a gente possa falar hoje aqui. Para quem gosta de oração, né? É coisa. Oração pelo impossível. Deus, eu sei que há coisas que fogem das minhas mãos, mas nada foge das tuas. Por isso, hoje eu entrego o que parece impossível. Entrego o que não sei mais como resolver. O que já tentei, já chorei, já esperei. Toca, Senhor, onde eu não posso tocar. Abre caminhos onde eu só vejo muros. Transforma o que o mundo chama de fim em um novo começo. Faz o impossível acontecer. Se for da tua vontade, prepara o meu bem. Amém. A Cris vai colocar lá no grupo, né? Depois vocês pegam. Mas oração pelo impossível. Ser feliz precisa de muita vontade. Eu também converso com algumas pessoas, eu falo assim, por que você está pensando isso? Ah, eu ouvi falar, mas não tem nada a ver com você. Ah, mas fica nesse ai, não é nada. Tá bom? Desculpe a minha fala, desculpe o meu nariz, mas aqui em São Paulo, essa questão climática está pegando no pé. Bom, aqui agora vamos passar para o nosso momento lúdico, que é da Lúcia, dos 10 minutos queridos dela. Se apresentei alguém para se manifestar. Alguém quer se manifestar nesses 10 minutos? Alguém? Eu só quero saber se vocês pesquisaram, nesses 15 dias, na vida de vocês,
o quanto o universo ajudou vocês na sua caminhada. Eu tenho certeza que vocês pensaram nisso, eu tenho certeza que vocês meditaram sobre isso, escreveram um livro sobre todas as situações que vocês passaram, né? Vamos ver agora quem que pode nos trazer aí uma experiência, né, desse momento. Lúcia, começo com você. Ué, eu vou deixar para alguém falar, eu já falei muito. Mas, assim, nossa, eu tive várias experiências, assim, voltando lá, eu acho, assim, que o universo, né, igual você falou, nossa, tipo assim, conspira, né? Muita coisa, não dá nem para falar tudo aqui, não. Mas aconteceram vários momentos, né? E muitos, a maioria, aliás, foram bons demais. E também tem aqueles momentos de dificuldade, de a gente pensar até em desistir, mas acho que uma força maior, né? Faz com que a gente busque aquilo que a gente quer. E eu sempre quis fazer o que eu fiz e conseguir ser o que eu sou hoje, né? Sem interferência até de meus pais, de meu pai, de minha mãe. Eu vim também de uma família de professores, né, de professoras. Meu pai já era enfermeiro, mas passei um concurso também público de saúde, só que não era o meu caminho ali. Era o lado mesmo da educação, e eu acho que isso foi o que levou, né? Me ajudou. Então, e várias outras coisas que não dá para falar tudo aqui, né? É isso. Tá ótimo, tá tranquila, tá sossegada. Paulinha, você que é professora querida. Obrigada. Mas eu não fiz o que eu queria, não. Não? Não. Por quê? Eu não fiz. Por que não? Porque eu fiz o que a minha mãe queria. Ah. Mas, assim, eu tinha vontade de ser outra coisa, né? Eu queria ser advogada. E aí, quando eu acabei, aí eu fiz, né? Me formei em professora, tudo. Quando eu acabei, eu ia prestar o vestibular para fazer direito. Aí a minha mãe ficava com as minhas meninas, que eu tinha as 2 meninas para eu estudar, né? Aí ela falou para mim que ela não ia olhar mais, né? Não ia olhar. Aí eu não tive coragem de deixá-las na escola, em alguma escola, alguma coisa, para estudar direito, né? Mas, assim, eu fui feliz na minha profissão. Eu me dediquei, eu tentei ser o melhor que eu pude. E sempre fui buscar, sempre fui diferente, sempre proporcionei para os meus alunos o melhor. Porque já que eu estava ali, então era para ser bem feito, né? Entendeu? O seu destino era ser professora e não advogada. Eu acho também. Pode ter certeza. Eu acho que nem o juiz ia me aguentar. Eles iam falar, sai daqui, pelo amor de Deus. E foi isso, mas eu sou feliz. Não estou te ouvindo. O juiz ia te pôr para fora do tribunal. Ia sim, ia. Eu sou feliz. Esse é o mais importante. Verdade. É importante. Quando as crianças ficam conversando com a gente, que você fica aqueles minutinhos ouvindo uma história, sabe? E eles contando pra gente, te desenham, né? Te fazem de princesa, te fazem de só coisa bonita, né? Onde que você vai ter isso? Em qual profissão você vai ter isso nessa vida? Fala a verdade. Com certeza. Não é? Posso te dar uma dica, como contador você não vai ter isso. Não, né? E fala pra gente assim, ô Pro, eu te amo. Ô Pro, eu tô tão feliz aqui com você. Quem que vai falar isso pra você? Fala. Olha, eles só falam que ama o contador quando a gente baixa os impostos. Eu, né? E o resto... É verdade. Então, mas eu sou feliz. Parabéns, muito legal. Obrigada. Vamos ver a querida Helena. Então, eu
queria fazer medicina. Eu perdi a matrícula, né? Fiz 2 anos de cursinho, entrei em biologia, mas eu não queria biologia, queria medicina. No fim, me revoltei, aquela fase dos 18 anos, de revolta, porque eu não consegui a matrícula, perdi, me arrasei. Mas depois eu acabei entrando para a área de saúde de uma outra forma, naquela fase, dos 35 aos 42. Eu entrei para a área de saúde através da reabilitação física. Eu tinha que entrar por um outro caminho, né? E tá, até hoje está sendo muito gratificante. Fiz mais outros cursos, muitos cursos, mas assim, o que me gratificou bastante foi a reabilitação. Até hoje mesmo eu atendi uma pessoa que depois me mandou uma mensagem, depois de algumas horas do atendimento: nossa, obrigada pelo que você fez. É muito gratificante, né? Você dá uma condição melhor para as pessoas, ter essa capacidade de poder melhorar um pouquinho, né? A situação de algumas pessoas é gratificante. Eu gosto do que eu faço. Mas foi naquela fase de mudança. Mas valeu. Parabéns. Eu acho que quando a gente chega nessa idade, né, e a gente se sente realizado, não importa os caminhos que a gente tomou, né? Esse que é o mais importante. A gente entende que esse é o caminho que a gente realmente tinha que percorrer. Se eu contar a minha história de contador para vocês vão morrer da risada. Morava no sítio tirando leite da vaca, e a gente fazia queijo, e tinha um jornal do lado para embrulhar o queijo, né? A Lúcia sabe como é que faz essas coisas aí, né, Lúcia? A mineira. Aí. E eu vi um anúncio desse tamanho, contador em 1 ano. Eu li aquilo me chamou a atenção, eu falei assim, o que é isso aqui, né, meu? O que esse cara está querendo fazer? E hoje, há 40 anos, muito feliz, alegre, contente. Então, são coisas que eu falo, a gente tem essa graça, né, de ser direcionado para o nosso caminho de ser feliz. E a vida, ela continua, e a vida, ela sempre está aí, graças a Deus. Vamos ver a nossa querida Cristina. E aí? Ela está sóbria hoje, hein? Tá sóbria. Eu prestava medicina também. Eu não sei por quê, eu prestei odonto. A única faculdade de odonto que eu prestei, eu passei. Depois eu passei em medicina e fiz odonto. Não tenho uma explicação. Acho que realmente era o meu destino. E eu acho que eu não vim nessa vida para ser nem médica e nem dentista. Eu vim nessa vida para escutar as pessoas. Porque lá no meu consultório eu só escuto que as pessoas vão ao dentista ou terapia. É verdade. E eu acabo, sei lá, eu acho que além de ajudar as pessoas com a questão dentária, eu acho que eu tenho esse perfil de escutar, né? E às vezes ajudo algumas pessoas, só escutando, eu acho que a gente já está ajudando, né? E é isso, é um caminho aí. Né, Cristina? É um caminho que não. Sei lá, eu nunca escutei esse termo, vou na dentistoterapia. Tem gente que chega lá e diz assim: ah, não, hoje não quero tratar de dente, não, só vim aqui conversar. E eu falo pouco, né? Então, ficou bom. Que bom, que gratificante isso. Legal. Que bom. Meu querido Antônio Carlos, eu deixei você por último, para você ouvir as mulheres, se inspirar e dar sua opinião aí, se está tudo certo. No meu caso, não tem muita novidade de falar, não. Eu acabei fazendo engenharia, mas foi assim um caminho meio que natural. Não foi forçado, não foi imposto. Eu acho que foi mais da minha cabeça mesmo, né? E sei lá, é a vida que eu levei. Então não tem muito o que falar, não. Tá ótimo, muito bom, Antônio Carlos, muito bom. O importante é ser feliz. Não importa o que a gente fez, para onde a gente foi, como é que foi, se tropeçamos ou se levantamos, o importante é ser feliz.
É o que vale. A conclusão que eu chego hoje, vai ser feliz. Se você está feliz, vamos embora. Vamos tocar na nossa vida. Então, parabéns. Tudo bem, então? Espero ter dado uma luz aí em nossas pesquisas, mas essa experiência do autoconhecimento, o que está acontecendo, o que aconteceu, para que quando acontecer agora, a gente esteja mais consciente e agradeça mais do que reclame. Vamos agradecer que vale a pena. Tá bom, então? Tá? Então, encerrando aqui. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, Beijos.